Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 14 de 11 de 2024. E cenário continua ainda em cenário lateral, né? É quando fica uma briga entre compradores e vendedores e o preço busca tanto a região de topo ou de fundo, andando, né? Praticamente de lado, né? Vai buscando região de topo, falha, busca região de fundo, falha, busca região de topo, falha, busca região de fundo. Então, esse é o cenário que a gente sempre enxerga quando é lateral. Aqui nos nossos estudos aqui, como a gente pode ver, né? Desde que o mercado chegou nessa região de fundo, a gente comentou que era uma região de interesse muito forte. Como a gente pode ver, ó, praticamente essa semana toda, né, foi só nessa região, né? Então a gente vê que tá muita briga nessa região, né? Tá interesse tanto de compradores quanto de vendedores, né? Então o cenário que tinha terminado aqui ontem foi nesse cenário, após vendedores, né, não ter força aqui embaixo. O mercado tinha acelerado, né? Então terminou ainda assim. Deixa eu ver. Aqui nesse cenário aqui, né, pra falar a verdade, né? Foi nesse cenário que ele terminou. Então hoje, como a gente já pode observar, aqui o mercado já abre força vendedora, falha no primeiro momento, né? Vou deixar mais perto aqui, como a gente já sabe como que foi, qual é a região. Então, no primeiro momento, vendedores puxam o preço, falha, entra a força compradora, né? O mercado tenta duas vezes, deixa topo duplo aqui, ó, em candle de rejeição aqui. Nesse momento, entra a força vendedora, ó, a gente vê que faz um topo mais baixo, rompe esse cenário, né? Então, praticamente aqui, vamos colocar igual eu tinha colocado ontem. Aqui, praticamente, a gente teria o nosso ponto de entrada, né? E após a falha ali embaixo, teríamos aqui também, né? Mas já estaria muito perto, né? Então, teríamos esse rompimento aqui, que seria nosso ponto, nossa barra de entrada, né? Só que tinha que ficar atento por quê? Com esse fundo, né? Por quê? Era um fundo de interesse ontem, né? Ontem, no cenário que o mercado fez de alta, a gente vê que ele rompeu esse cenário, né? Cenário de topo, e hoje ele voltou para retestar, né? Nessa região, como a gente pode observar, o mercado segurou, né? Nessa região. Então, a partir do momento que o mercado segurou nessa região, fica uma briga aqui ainda, né? Ó, a gente vê que compradores e vendedores ficam nessa briga, fazendo esse fundo mais alto. A partir desse momento, novamente aqui a gente tem nossa ponto de entrada, né? Então teríamos dois pontos de entrada aqui, por quê? Porque aqui também, ó, a gente vê que o mercado, compradores, a partir do momento que tem falha dos vendedores nessa região, o mercado rompe, faz o reteste e aqui nós tem outro gatilho de entrada, né? E aí nesse gatilho de entrada que a gente tem aqui, o mercado vai buscar até a região de topo, né? Então, a partir desse cenário aqui rompendo essa estrutura, né, que teria região para o mercado romper, por conta disso, né, que seria o ponto de entrada aqui, a gente vê que entra a força compradora e compradores levam até a região de topo aqui atrás, né? Você pode ver que a gente já tinha anotado essa região aqui que o mercado poderia buscar, né? Só que chegando nessa região, a gente vê que ainda assim, compradores, né, entra a força vendedora, força compradora. Vendedores tentam romper essa região, falha, compradores tentam puxar para cima novamente, falha novamente aqui, e aqui a gente vê que o mercado começa a deixar um fundo e um topo mais baixo. Chega nessa região, né, novamente, o mercado não consegue dar sequência nesses movimentos, né, eu sempre comento que são movimentos micro, né, ó. Aqui nesse momento ele não teve força de romper e dar continuidade, ó. Entra novamente para buscar a região de topo, falha, vem buscar a região de fundo, né, então praticamente aqui ele fica lateral, né, então esse é o cenário que o mercado acaba fazendo, né, e dentro desses cenários também, com a nossa FIBO, né, observando, a partir do momento que o mercado já tinha deixado esse movimento de alta aqui, ó, vou deixar no nível 4, a gente já vê que hoje o mercado segura na região de topo, desce na região de FIBO e busca o primeiro alvo de FIBO, né? Chega nessa região de alvo, a gente vê também que ele corrige dentro dessa perna toda, voltando para região novamente de 50%, né? Aqui, a partir do momento que o mercado começou a demonstrar fraqueza aqui, né, dos compradores, a gente também já teria virada na chave, né, nossa ferramenta, para poder identificar essa perna, né? Aqui a gente vê que o mercado rompe, busca o primeiro alvo, faz o topo mais baixo, busca o segundo alvo, tenta voltar e vê que ele fica trabalhando dentro dessas regiões, né, de FIBA, né? Aqui, se eu colocasse em qualquer lugar, ele daria os nossos alvos, né? Se a gente fosse analisar pelo cenário de regiões, né, a gente vê que essa daqui era a primeira região, que ele falhou, e depois essa outra era a segunda região que o mercado teria que buscar, né? Mas aqui pelo 2 minutos tinha bem mais pontos, né, ó, como a gente pode analisar, ó. Então, estaria bem mais estrutura micro aqui, né, na primeira etapa, né? Que ele busca a região de gap, tem realização, e a gente vê que ele não consegue passar dessa região, né? E também por ser uma região forte, né? Então, esse foi o cenário hoje. Das regiões aqui, o que a gente tem ainda, como o mercado ainda falhou, né?
pelo que deu para ver várias vezes, de buscar a região de topo. A probabilidade, se ele perder essa região, ele vem buscar essa região de microfundo, né? Rompendo, tem região de gap, fundo, e se tiver força, ele vem nesse outro fundo importante, que é esse fundo desse passado aqui. E se ele tiver força, ele vem até essa região de FIBO, podendo também ter mais força e descer mais, né? Se ele chega aqui e falha, a gente sabe que ele tende a ficar brigando nesse fundo ou voltar novamente para a região, né, de topo aqui, né? Se aqui ele também tiver força desse cenário, a gente sabe que ele tem regiões aqui acima, né, como a gente já tinha comentado, né? Então a gente vê que o mercado tá segurando bem nessa região, né? Essa região a gente já interpreta ela praticamente assim, ó, eu já deixo e já enxergo ela nessa visão. Então praticamente essa é a visão que eu tenho, né? Esse numa visão micro, praticamente igual essa daqui da macro, né? Ó. Que tem outra macro aqui, né? Então, para não ficar com viés, né? Saber exatamente a hora que ele vai romper ou não. Então, esse é o cenário que eu acabei enxergando. E essas são as probabilidades, né? Como ele está trabalhando numa região de suporte e resistência, então tá sem força de ambos os lados, né? A gente analisando aqui também nos nossos estudos do dia, no gráfico do diário, a gente vê que tá tendo bastante rejeição e tal, só que não quer dizer ainda nada, né? Por ser uma região de interesse dos dois lados, a gente temos que aguardar as falhas, né? Tanto de compradores quanto de vendedores, para a gente poder tomar a nossa decisão. Esse foi o fechamento de hoje, do dia 14/11/2024.